Meus amados irmãos, nós, com temor e tremor para a glória de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu bendito Filho, para o bem da igreja, vamos abrir a palavra de Deus, o santo livro do Senhor, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Eu vou ler o versículo de 19 até o verso 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, começando no verso 19 até o verso de número 40. Ouçamos com atenção, interesse, amor, fé, a leitura do santo livro do Senhor. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. A meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu,
e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Deus aplique sua palavra. Vamos orar ainda. Ó Senhor, humildemente, com temor e tremor, reconhecendo nossos pecados, nossa miséria, que não temos nada de nós mesmos, somos indignos pecadores, homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios, e sabemos que Tu és santo, santo, santo. Por isso, Senhor, é temendo e tremendo que buscamos a Tua face, humildemente, rogando pela Tua misericórdia em Cristo Jesus para conosco. Perdoa-nos, Senhor, limpa-nos, lava-nos de todo pecado, Senhor Deus. Volta-te para nós até quando? Ser propício, Senhor, a nós, pecadores indignos, mas que chamamos pelo Teu nome. Ó Senhor, opera pela Tua palavra, conduzindo-nos ao arrependimento. E que, Senhor, Tu queiras, por Tua graça, benignidade, bondade, nos abençoar. Começa algo novo e diferente, Senhor, nas nossas vidas. Tem piedade da Tua igreja, Senhor, por amor do Teu nome. Para o Senhor não há impossíveis. O Senhor pode todas as coisas. Por isso nosso coração se enche de esperança, Senhor. Tu has de manifestar o Teu poder, Senhor. Tem misericórdia de nós. Quero colocar diante do Senhor este momento. Que o Senhor tenha compaixão e queira nos abençoar, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, o contexto desta passagem é de uma situação do povo de Israel terrível, muito ruim, espiritualmente falando. O povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, seguindo a Baalim, a Baal, mas ao mesmo tempo querendo sustentar o culto do Senhor. E estavam fazendo isso por orientação de falsos profetas. Além dos profetas de Baal, que eram 450, que por comando de Jezabel, que esposa de Acabe, que trouxe esses profetas de Baal para colocar o culto de Baal no meio de Israel, havia ainda os falsos profetas. No texto, no verso 19, está aqui distinguido. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Esses 400 aqui eram profetas do Senhor, falsos, que se venderam a Jezabel. Você deve se lembrar, mais para frente, no capítulo 22, quando Acabe pediu a Josafá que o acompanhasse numa batalha. Então o rei Josafá disse para ouvir os profetas. E aí vieram esses 400 profetas e
disseram: suba, que o Senhor vai entregar. Josafá não sentiu que, de fato, havia alguma coisa errada com aqueles profetas. Não tem outro aí, não. Aí disse: tem um, Micaías, é um profeta que só diz o que é contra mim, eu não gosto dele, não. Não, diga isso não, vamos ouvir. Então trouxe. E Micaías fala uma coisa assim terrível. Ele disse que teve uma visão do Senhor e os seus exércitos todos na sua presença, e o Senhor disse: como é que eu vou fazer para enganar Acabe, fazer com que ele suba para essa batalha e morra? E então, um dizia uma coisa, outro dizia outra, e um espírito se apresentou e disse: eu vou convencer Acabe, eu vou fazer isso. E eu disse: como é que você vai fazer? E então o espírito disse: eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Aí o Senhor disse: vai e você prevalecerá. Imagine, então, esses profetas que estavam dirigindo a vida espiritual do povo, além da associação horrível com os profetas de Baal. Era um culto misto, era um culto, portanto, espúrio. E então Deus visitou o povo com castigo. Havia fome, uma fome terrível, também material. Não havia colheita, estavam à míngua, passando fome. Mas pior do que isso, era fome espiritual, porque não havia palavra do Senhor. Como lá em Oséias, o Senhor disse: eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então o povo estava desorientado espiritualmente, não havia palavra do Senhor, e eles estavam praticando um culto totalmente equivocado, e que Deus não poderia aceitar de forma alguma. O altar do Senhor, o centro do culto verdadeiro e messiânico, porque o altar era o centro do culto no Antigo Testamento, onde se fazia as ofertas de sacrifício, que apontava para o Messias, havia sido abandonado, estava em ruínas. E então Deus age providencialmente através e por instrumentalidade do seu servo Elias. A palavra de Deus fala que havia alguns profetas verdadeiros, e você deve se lembrar que Obadias escondeu pelo menos 100 desses profetas numa cova e alimentava os... Obadias era servo lá do rei, mas era temente a Deus, e então havia esses profetas, mas que estavam nesta situação. Eu imagino que esses profetas desejassem ardentemente uma mudança, um avivamento, algo que Deus pudesse fazer para mudar aquela situação. Então, nós vimos a similaridade desta situação com a nossa situação hoje. Vamos ser honestos. As igrejas, em geral, estão em crise, espiritualmente falando, especialmente na questão do culto. E nós desejamos um avivamento. Mas como? Como Deus pode avivar o erro? Como Deus poderia mandar avivamento num altar em ruínas? Esse é um grande dilema. Mas o que Deus fez através
de Elias nos dá uma pista do que é que nós precisamos também hoje. Então nós vamos estudar esse texto sobre esse tema por reforma e avivamento. Primeiro, é necessário uma decisão crucial. Segundo, um discernimento correto sobre o que é o culto de Deus. Terceiro, uma reforma indispensável. E quarto, esperar e desejar que um fogo santo, glorioso, caia. Vamos ver primeiro esta decisão crucial. Perceba que Elias vem e diz assim, no verso 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Quer dizer, o primeiro confronto de Elias foi com essa mistura indébita, completamente abominável. Entre Baal e o Senhor, e Javé, a mistura de propostas de culto é absolutamente abominável diante de Deus. Para nós hoje, o que seria? Meus irmãos, o que nós temos hoje, infelizmente, é um culto que não é puro, não é o culto segundo Deus tem ordenado, mas um culto contaminado, adicionado por invenções humanas, e inclusive mundanas. Quando o Senhor, lá em Deuteronômio, fala que o povo iria possuir agora Canaã, então ele recomenda, no capítulo 12, ele recomenda, quando vocês estiverem lá para fazer o culto, não olhem para ver como é que as cidades ao redor, pagãs, ímpias, fazem o seu culto. Não imitem, não tentam fazer isso, imitar o que eles fazem, porque é abominação que eles fazem. E por isso estão sendo expulsos. Então, aqui há advertência para não termos mistura alguma. Não, o culto está precisando de mais animação e tal. E então você vê como é que eles fazem os shows e apresentações, e como aquele pessoal está vibrando tanto. Diz, vamos trazer alguma coisa para cá, para ver se melhora. E o texto é claro, não os imiteis. Porque, meus irmãos, o culto é prioritariamente para Deus. E tem que ser como Ele ordena e como Ele quer. Mas nós queremos fazer um culto para nós, ou para as pessoas que estão nos visitando. E então começamos a enxertar coisas da nossa própria mente ou mundanas. Pior, meus irmãos, é que isso não fica só no culto. A pregação, a evangelização, hoje não está limitada exclusivamente à palavra de Deus, à pureza do Evangelho. Não. Hoje as pessoas acham que só esta pregação simples da cruz de Cristo, do Evangelho, especialmente falando sobre pecado, arrependimento, isso já não funciona mais. E até acham que vai ferir suscetibilidades de pessoas.
Então, o que aconteceu? As pessoas estão agora apostando em recursos da filosofia humana, pragmática, para fazer uma pregação que eles acreditam será mais aceitável, mais agradável. Mas isso não é novo, vem desde lá de 1830, com o advento de um avivalista que, infelizmente, foi uma desgraça para a igreja. O nome dele é Finney. Tão amado por muitos que não conhecem o que, na verdade, este homem fez como estrago para a igreja. Finney era semi-pelagiano. Ele não acreditava de forma alguma no pecado original. E a desgraça, eu chamo assim, começou quando ele foi recebido num presbitério, da igreja presbiteriana, e ele foi o primeiro, pelo menos que se tem conhecimento historicamente, que fez um falso juramento de fidelidade aos símbolos de fé da igreja. Ele não cria de forma alguma no que a nossa confissão de fé ensina, conforme ensina a palavra de Deus, de que nós todos caímos em Adão e trazemos em nós este pecado de Adão, chamado pecado original, e que nos leva à depravação total. Finney não cria nisso, mas para ser ordenado, ele disse que sim. E é o que muitos pastores, infelizmente, na igreja presbiteriana, fazem hoje. Eles nunca nem leram, nunca estudaram, não dão a mínima para a confissão de fé, mas na hora da ordenação, fazem esse falso juramento. Foi assim que Finney fez. E o que ele ensinou? Pregou. Ele ensinava que a regeneração não era um ato exclusivo, sobrenatural, do poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Não. Ele cria que as pessoas tinham dentro de si as virtudes adormecidas. E que era lícito usar todo tipo de artifício, inclusive psicológico, emocional, para despertar estas virtudes. E que, portanto, a regeneração era produzida pelo homem mesmo, despertando estas virtudes próprias, natas, que ele tinha. E assim, meus irmãos, ele então estabeleceu um novo método chamado New Measure para a evangelização, de forma que mudou completamente o eixo que era centrado em Deus na evangelização e na obra missionária, para ser agora centrado no homem. Antes, tudo dependia de Deus, soberanamente. Na própria época dele, havia um pregador calvinista, avivalista, um homem cheio do Espírito Santo, chamado Asael Netterton. Este homem pregava o evangelho puro da graça. Ele não fazia apelo nenhum, não. O que havia, naturalmente, era aquelas chamadas Terry Meeting, que após o culto, no outro dia, pessoas que ouviram a mensagem e que quisessem para conhecer mais ainda a respeito de Cristo, viessem para essas reuniões. Mas não havia apelo. Mas Finney estabeleceu o apelo, o método do apelo com os seus bancos para os ansiosos. Porque a evangelização é centrada no homem. E, meus irmãos, isso foi uma calamidade. Porque isso
prosseguiu nos outros avivalistas que vieram, e até hoje, o normal, o que é absolutamente aceitável como bíblico e abençoado, é esse famigerado apelo, que não está ordenado nas Escrituras. Cristo nunca fez, os apóstolos nunca fizeram, e até 1830 nunca se fez. A pregação do Evangelho é feita no poder do Espírito, e o apelo é feito na pregação, e não como um adendo depois. E o estrago foi muito grande. Então, a verdade é esta: ou nós cremos em Deus, que é Ele o centro, Ele soberanamente é quem salva, ou nós cremos que o homem é quem tem que tomar a decisão e que Deus depende do homem. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou é Deus, e Deus, e Deus, somente Deus, soberanamente, ou é o homem? Não dá para servir a dois senhores. Então, o primeiro confronto que Elias faz é um confronto absolutamente oportuno para nós hoje. Ou cremos no poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, ou não cremos coisa nenhuma, e então vamos investir nos métodos, vamos investir no método de comunicação, ou então vamos investir no marketing, e tantos outros métodos que estão aí para encher as igrejas. Não poder servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Então, isto é importante. Se nós queremos que Deus se volte para nós e manifeste o seu poder, nós temos que decidir a quem vamos servir. E abandonar completamente todo e qualquer método, sugestão da carne, do homem, de Satanás, com relação à pregação do Evangelho, ao culto, e ficarmos com a palavra de Deus exclusivamente. É uma decisão cruciante. Fazer somente o que está ordenado nas Escrituras. Porque Deus não está disposto e não abençoará, de fato, nada que for misturado com idolatria. E aí pode ser idolatria do próprio homem. Porque Deus não dará sua glória a outrem. Ele irá abençoar aquilo que Ele ordenou. Essa é uma decisão cruciante. A segunda coisa que temos é que nós precisamos ter um discernimento correto do culto. Veja, no texto nós temos aqui, por exemplo, que a primeira coisa a aprender é que não há número. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Bom, ainda que Elias aqui está equivocado, porque depois o Senhor mesmo disse para ele: não é só você, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Mas o que nós vemos aqui é que o que está sendo reprovado é a ideia de que quando há um número muito grande, então Deus está abençoando. É o que nós vemos hoje. Com essa inversão completa do eixo, é claro, as igrejas estão cheias. A mensagem que se prega não é a mensagem verdadeira do Evangelho, uma mensagem centrada no homem, para agradar o homem, massagear o seu ego, prometer benesses e uma série de coisas,
uma palavra amigável. E então, as igrejas enchem mesmo. Aí nós ficamos, até certo ponto, confusos, né? Uma luta pregando a palavra de Deus com fidelidade e um número minguado de gente na igreja. A gente olha para a janela, uma multidão, gente saindo pelo ladrão, como diz, nas igrejas aí que pregam dessa forma. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é clara, não é número, não é. Então, pastor querido, você que está lutando para pregar com fidelidade e tem encontrado dificuldades, é difícil mesmo a conversão, é difícil mesmo. Saiba, continue. No momento oportuno, Deus vai agir. E não se impressione, nem se sinta julgado pela multidão daqueles que seguem esse tipo de evangelho centrado no homem. Não é números. O Senhor diz claramente que espaçoso, largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos andam por ele. Mas apertado, estreito é o caminho que conduz à salvação. Poucos os que entram. Então, não se engane. E nem se deixe abater por isso. Não basta ter elementos do culto, elementos verdadeiros no culto, para se atestar um culto verdadeiro. Veja o que acontece aqui. O que aconteceu é que Jezabel trouxe esse culto falso de Baal, mas o culto de Javé estava lá. Então, não se aboliu de forma alguma o culto de Javé. O que se fez foi uma mistura. Perceba que os profetas de Baal, quando eles foram fazer o sacrifício deles, que tinha sacrifício, como tinha o culto de Javé, de animais, cortou-se em pedaços o cordeiro, como era o culto de Javé, era feito assim. E eles faziam igual. E eles também tinham oferta de manjares. Então você veja que era um culto misturado. Tinha oração, eles clamavam. Então, ter assim elementos de culto verdadeiro, misturado com outras coisas, isso não quer dizer que o culto seja aceitável a Deus. Também vemos que o culto não é gritaria e mera movimentação, porque eles faziam isso. Se você olhar, verso 27, 28, diz: ao meio-dia ele zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo necessidades, ou de viagem, ou a dormir, despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Que culto! Imagine! Era uma movimentação, gritaria e tal, e tinha coreografia. Eles manquejavam em volta do altar. Era muita movimentação. E era impressionante. Era impressionante porque eles cortavam-se com lancetas. E isto dava uma mensagem de sacrifício próprio, pessoal, para dar a convicção deles de que de fato era real esse Deus que eles estavam adorando. Então você não deve se impressionar com estas movimentações e com estas coisas, porque são carnais, elas não foram ordenadas por Deus. E o que não é ordenado por Deus é espúrio, condenável e abominável diante de Deus.
Então não é ativismo sacrificial, porque a gente fica impressionado de ver como as pessoas são dedicadas nesses tipos de culto, mas se está contrário à palavra de Deus, então não vale. É preciso ter um discernimento correto sobre o culto. O culto, meus irmãos, tem que ser conforme Deus tem ordenado. Porque tudo que existe no culto, que Deus não ordenou, preste atenção no que eu vou dizer. Tudo que existe no culto, que Deus não ordenou, é palha. Palha será queimada no fogo. E sabe o que é pior? Tudo que existe no culto, que não é ordenado pelo Senhor, vira superstição. As pessoas começam a ser influenciadas por isso de uma forma supersticiosa. E nem percebem, chamam isso de bênção, quando não é bênção, é superstição. Eu vou dar um exemplo. Deus nunca ordenou fazer culto de vigília na passagem do ano para o outro ano, de 31 para o dia 1º. Não tem na Bíblia nada ordenado. Mas a gente tem costume de fazer, eu fiz muito. Eu me lembro que nesse culto de vigília, era um culto muito especial, enchia a igreja, me dava raiva de ver pessoas que nunca foram durante o ano, porque tinha uma hora em que a gente se ajoelhava para passar o ano de joelhos. E a pessoa pensava assim, eu posso ir na minha igreja, mas eu não posso deixar de passar o ano de joelho, senão vai ser uma desgraceira o ano. E o que mais me doía é que alguns iam de branco, lá em Salvador é assim. Porque assim, a hora que eu levantar o joelho, eu tchum, para o réveillon. Então, era um culto supersticioso. As pessoas são levadas à superstição. Não está ordenado. Vira superstição. E era assim que era o culto misturado de Baal. E, meus irmãos, infelizmente, eu tenho que dizer que este é o retrato do nosso culto hoje. Misturado. Tem coisas que são de Deus e tem coisas que não são de Deus e não foram ordenadas, e nós sacramentamos e botamos um carimbo, é uma bênção, e nós vamos fazer. Não está ordenado, eu não encontro nenhum versículo na Bíblia respaldando, mas é uma bênção. E nós não sabemos o quanto nós entristecemos ao Espírito Santo fazendo isso. Terceira coisa, nós precisamos de uma reforma, é indispensável. Quando, então, chegou a vez de Elias, qual foi a primeira coisa que ele fez? Veja o que diz aqui o verso de número 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Isto é de grande significação. Veja, ele não foi lá, botou a lenha lá, tal. Não. Ele percebeu que o fundamento do culto havia se perdido. O altar era o centro do culto no Antigo Testamento. O altar estava
erigido, estava ali para o sacrifício, que falava do Messias, segundo a promessa da aliança que Deus fez de graça com os seus pais. Então, estava em ruínas o altar, estava em ruínas o culto, o fundamento do culto. O culto não era mais de aliança, não era mais messiânico, cristocêntrico. O culto havia perdido seu significado, não era mais para a glória de Deus, do Deus da aliança e de Cristo, o anjo da aliança, o Messias que haveria de vir, o Cordeiro de Deus, no qual estava assentada a promessa da salvação de Israel, de todo o povo. Não era mais, era um culto misturado, era um culto não mais para Deus, mas para os homens mesmos. Então ele restaurou, diz o texto simplesmente isso: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Isso tudo é aliança. As pedras com os nomes dos filhos de Jacó testificavam da aliança que Deus fez a Jacó. Não era uma pedra qualquer, era pedra com significado, para trazer à mente do povo: vocês fugiram, vocês se desviaram, vocês perderam o sentido do que é o culto e esqueceram-se da aliança do Deus de Jacó. Então, meus irmãos, é o que está acontecendo. Nós não temos altar agora no Novo Testamento, mas temos Cristo, que é o que dá significado e centralidade ao culto. O culto é para Deus, é para a glória dEle, é para anunciar Cristo, exaltar Cristo, adorar Cristo. O culto está baseado nos alicerces da aliança de Deus. Mas nós esquecemos isto. Usamos assim coisas, Cristo e tal, no culto, mas a direção, o propósito do culto é entretenimento, é agradar as pessoas, é fazer com que elas se sintam bem. Quando não podia ser isso. O culto é para Deus exclusivamente e tem que ser conforme Ele tem ordenado. Na verdade, Abraham Kuyper, no seu livro Calvinismo, ele diz que o culto deveria ser de tal forma que quando alguém ímpio entrasse, se sentisse um peixe fora d'água. Que é isso? Nunca vi nada disso. Então, ou ele, se eu não entro mais aqui e sumisse, abominando tudo, ou dissesse: Deus está neste lugar. Mas não é o que acontece. As pessoas vêm tal, e veem todo aquele show, de assisti ontem lá, agora assisti aqui. Que coisa, mesma coisa. Não pode. Meus irmãos, o culto é exclusivo, conforme Deus tem ordenado, e não inclusivo. Uma coisa interessante com relação ao altar de pedras tinha uma determinação muito interessante. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 25, veja que determinação interessante e de grande implicação para nós hoje. Êxodo 20, 25. Se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Se sobre ele levantares o teu buril,
profaná-lo-ás. O que significa isso? Significa intromissão no culto de Deus. O culto é conforme Deus ordenou, seus elementos estão claros, ordenados, principalmente no Novo Testamento, para nós, de quais são esses elementos, e se você mexer, ou diminuir, ou acrescentar alguma coisa, você está levantando o buril no altar de Deus e está profanando. Por isso, a nossa confissão de fé, que é o nosso símbolo de fé, um padrão de fé, que é a expressão fiel do que ensina as Escrituras. 350 anos aí, para o crivo de quem quiser. Ninguém pôde levantar qualquer dúvida com relação à fidelidade desses padrões de fé. Veja o que diz a confissão de fé. Capítulo 21 do culto. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações, invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Eu acho interessante que as pessoas, mesmo dentro da igreja presbiteriana, lê isso e relativizam. Tal, mas isso naquele tempo, tal. Ficam fazendo coisas assim, absurdas. Meus irmãos, ou isso é bíblico ou não é bíblico. Se é bíblico, então não tem como tergiversar. É o que é. É bíblico. Vamos ver alguns textos que eu não tenho condições de lê-los por causa do tempo, mas vou citar e você vai lembrar. O primeiro culto realizado, e assim descrito na palavra de Deus, é entre Abel e Caim. E você se lembra bem que Deus rejeitou o culto de Caim. Por quê? Algumas pessoas pensam, é porque Deus já conhecia o coração dele, ele não era muito sincero e tal. Não tem nada a ver com o coração aqui, de forma alguma. O culto que Caim ofereceu era um culto espúrio, porque não era segundo a palavra de Deus. Abel ofereceu um culto que era segundo a palavra de Deus, o culto que tinha como centro o sacrifício, o sangue derramado. Mas tinha a palavra de Deus? Tinha. Adão recebeu de Deus orientações claras a respeito do culto e passou aos seus filhos. Por isso que Hebreus diz, pela fé, Abel ofereceu culto e recebeu a aprovação da sua oferta. Pela fé. Fé o quê? Fé em Deus? Não. Fé na palavra que ele recebeu do seu pai, que tinha recebido de Deus. Então, o culto que Deus aprovou foi o culto conforme a sua palavra e não a invenção de Caim. Culto de obras. Segunda coisa que nós temos é Nadab e Abiú. Terrível. Esse é um relato terrível. 2 filhos de Arão, sacerdotes, que resolveram inovar. Era preciso pegar o fogo lá do altar, e eles trouxeram um fogo estranho. E o que é interessante no texto, lá de Números, capítulo 10, essa expressão é muito interessante. Eles trouxeram esse fogo estranho. Eu vou ler aqui. Disse mais o Senhor a Moisés, faze... Levíticos, desculpa, meu irmão. Eu
falhei aqui no Levíticos 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram a cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Mas veja esta frase: trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O fogo era estranho porque não era conforme a ordem de Deus. Eles foram torrados. Foram torrados. E eu vejo pessoas, mas ninguém não está morto não, a gente está fazendo, está sentindo é bênção, ninguém está morto. Você que pensa, já está torrado. Diante de Deus. Pode ter certeza. Não se brinca com Deus, não. O Deus do Velho Testamento era muito irado. O Deus do Novo é um cordeiro. É? Então vai lá para Apocalipse, capítulo 6, e vê o que aconteceu com a ira do cordeiro. Qual a reação daqueles que o defrontaram em sua ira? É o mesmo Deus, não há diferença. Meus irmãos, o rei Saul, no capítulo 15, esse eu faço questão de ler, porque 1 Samuel, capítulo 15, eu acho um dos textos veja o que diz esse texto, meus irmãos. Eu vou ler de uma nova, eu preciso ler. Disse Samuel: Saul enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás somente a mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, cabelo. Matarás somente homem, mulher, menino, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumento. Saul convocou o povo, contou-os em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desviou a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: então que balido é esse de ovelhas que os meus ouvidos estão ouvindo, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. Vamos fazer um cultão de gratidão. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala.
prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a esse caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles e para exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel, não, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Agora preste atenção, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agora, para mim, o mais terrível é esse versículo aqui. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar. O que você acha disso, Jesus? Eu entendo que o Senhor está dizendo o seguinte, olha, culto que Deus quer é obediente, um culto obediente. Isto é, melhor é obedecer do que fazer culto. Agora, se você persiste em fazer cultos desobedientes, que não é segundo a palavra de Deus, para Deus o seu culto é feitiçaria, idolatria. Eu não sei se você não treme diante disso. As pessoas pensam, não é assim no Novo Testamento. E usam até aquele versículo que diz, aonde há o Espírito, aí a liberdade. Você já viu? Isso é uma interpretação do cão, dos infernos. Meus irmãos, o Espírito do Senhor nos liberta, é do homem, é do culto humanista, do culto que é segundo a lei dos homens. É desse culto que Ele nos liberta e nos dá liberdade. A liberdade que nós temos é para fazer o culto obediente, segundo Deus tem ordenado. Veja o que diz Calvino. No seu livro, A Necessidade de Reformar a Igreja. Esse livro precisa ser traduzido. Aliás, publicado, porque traduzido já está. Eu soube pelo nosso irmão Reverendo Graciano, que ele já traduziu esse livro. E não temos ainda publicado. Mas veja o que ele diz. Eu sei quão difícil é persuadir o mundo de que Deus desaprova todos os modelos de culto que não são expressamente sancionados pela sua palavra. Eu sei como é difícil, ele está dizendo. Um conceito oposto está apegado e neles entranhado até a medula dos ossos, que diz o seguinte, seja o que for que façamos, está suficientemente sancionado pela exibição de um certo zelo pela honra de Deus. Mas, diz Calvino, se Deus não só considera vão, mas pleno de abominação, aquilo que chamamos de zelo para com o seu culto, por que continuar nesse rumo contrário? As palavras de Deus são claras e distintas. Abre aspas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fecha aspas. Abre aspas. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos que são de homens. Fecha aspas. Qualquer adição à sua palavra
desculpe, especialmente nesse assunto, é uma mentira, é culto da vontade, é vaidade. Calvino, culto da vontade, você já viu de onde que Calvino tirou isso? Está lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, no verso 20 em diante: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Só que Calvino traduz aqui está culto de si mesmo. Calvino traduz a palavra grega ételos treskeia, que quer dizer culto da vontade. Ethos, vontade. Treskeia, culto. Então, está certo Calvino, é culto da vontade. As pessoas estão praticando o culto da vontade deles, e não da vontade de Deus. Thomas Watson, puritano, comentando no breve catecismo, diz assim: esse Deus adorado é extremamente zeloso do seu culto, que é a menina dos seus olhos, a pérola da sua coroa, que ele guarda, como guardou a árvore da vida, com querubins e espada flamejante, para que nenhum homem pudesse se aproximar para contaminá-la. O culto divino deve ser tal como ele instituiu, do contrário será como fogo estranho. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo, abre aspas, segundo o modelo mostrado no monte, nem poderia deixar faltar nada do modelo e nem acrescentar nada a ele. Fecha aspas. Se Deus foi tão exigente e zeloso quanto ao lugar da adoração, quanto mais rigoroso será quanto à própria adoração. Certamente, cada elemento do culto deve ser conforme o modelo prescrito nas Escrituras. Meus irmãos, temos que recolocar as pedras certas no culto, as pedras certas do culto no seu devido lugar. Deus não pode derramar avivamento algum, fogo algum num altar em ruínas. Então temos que retroceder em arrependimento. Veja que quando Elias orou, ele disse: ó Senhor, faz com que o coração deste povo retroceda a Ti. Responde-me, Senhor, responde-me, verso 37, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Sabe qual é a crítica que eles fazem ao projeto puritano? Isso é coisa do passado, vocês estão querendo engessar. Sabe então o que vocês fazem? Vocês são gerentes de museu. Foi? Nós ouvimos isso. Coisa do passado. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus manda voltar atrás. Olha o que diz Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Veredas antigas.
É isso que é retroceder o coração. E voltar. Mas, meus irmãos, não vamos voltar de jeito nenhum por nós mesmos. É por isso que Elias diz: saiba que tu fizeste retroceder. Tu fizeste retroceder o coração deles. Tu fizeste. Nós não podemos. A obra é gigantesca. Quando olhamos a oposição, o ódio que essas pessoas têm ao projeto puritanos. São os neopuritanos. Eles têm um ódio. Eles têm horror quando se fala dos salmos. Eu lembro a primeira vez que eu fui ensinar os salmos na minha igreja, uma senhora disse: é horrível. Principalmente genebrino, porque a melodia não é assim tão... Alguns são, mas outros não. Sim, é muito feio, é muito... não. Ela saiu da igreja. Eu não queria que cantasse salmos. É uma disposição natural. As pessoas não querem. Então eu não tenho nenhuma esperança de que alguns estão já, Deus trabalhando no coração, e estão maravilhados com os salmos. Glória a Deus. Mas no geral, não querem não querem nada disso. Então, meu querido, a nossa esperança é numa ação soberana e sobrenatural, poderosa, do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer retroceder o coração deste povo a Deus. Só Ele. Não temos nenhuma outra esperança. Se fôssemos esperar que fôssemos bem aceitos e que essa proposta de voltar aos símbolos de fé, às raízes da igreja, e a gente esperasse, todo mundo, que maravilha. Mas não é. Então temos que olhar para o Senhor e esperar dele, e fazer a oração como Elias fez. Meus irmãos, retroceder é arrependimento. Por quê? Porque retroceder ao coração a Deus é ter os olhos abertos para ver claramente que o que está se fazendo hoje com o culto de Deus é pecado, é desobediência, é rebelião. Só o Espírito Santo pode tirar a escama dos olhos para que a gente perceba e veja isso. E não é fácil você abrir mão de coisas tão amáveis para o seu coração, e muitas delas ligadas a acontecimentos na sua vida importantes. Então, só o poder de Deus, só o Espírito Santo de Deus trazendo convicção de pecados e arrependimento. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo, quebrantando os corações. Só Deus pode fazer alguém olhar e ver aquilo que parecia tão animado e tão agradável ao meu coração. Deus rejeita. E é pecado. E eu não posso continuar fazendo isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu digo porque foi difícil para mim mesmo. Muito difícil. Eu conto alguma coisa disso no prefácio do livro de Salmodia Exclusiva. Deus pode fazer. Deus pode retroceder o coração do povo. E por último, meus irmãos, encerrando, nós temos que desejar e esperar que o fogo caia. Eu sei que para muitos esta é uma expressão até não apropriada biblicamente. O Espírito Santo já foi derramado.
O Pentecostes já aconteceu. Nós não devemos esperar outro Pentecostes. Eu sei disso, também concordo. Não devemos mesmo. Ele é único. É um evento redentivo histórico único. Mas nós sabemos pela própria palavra de Deus que, vez após vezes, Deus tem visitado o seu povo. O mesmo Espírito que está aqui pode se mover de forma gloriosa e muito especial, em momentos especiais. A história da igreja mostra isso. Avivamentos tão extraordinários que aconteceram. Homens sérios como Jonathan Edwards, George Whitefield, todos eles muito bem firmados nas Escrituras, experimentaram um mover especial, um derramar muito especial do Espírito Santo em suas gerações, na sua geração. Por que não nós? Por que não esperar isso? Não podemos nos conformar com ortodoxia morta. Eu não quero alegorizar, realmente tenho que fugir disso. Mas algumas coisas na Bíblia que eu acho que ilustram. Não é esse o sentido da passagem, por favor. Mas o fato de Elias pegar água e jogar água na lenha, no altar e tal, não representa bem a nossa frieza, a nossa depravação, a nossa frieza, a nossa ortodoxia morta. Água fria mesmo, fria, no altar. Para mostrar, olha, não adianta, o que o homem pode fazer, não vai acender fogo algum nessa fogueira encharcada de incredulidade, de racionalismo, imbecil. Só um mover sobrenatural do Espírito Santo. Nós temos que ansiar por um avivamento, meus irmãos. Temos que desejar isso. E orar por isso. Buscando reforma e orando por avivamento. Porque nós precisamos do poder do Espírito Santo, que é o único que pode regenerar, nos dar um fervor, um ânimo para pregar o Evangelho, como John Knox, que pregava, diziam, como quem tem fogo nos ossos. Um fogo de Deus que incendeia os púlpitos, e as pessoas preguem o Evangelho com poder, como quem crê de fato, como quem toca os céus. Precisamos disso urgentemente. Oh, meus irmãos, eu escatologicamente, na posição que eu creio, eu sou amilenista, creio que o Senhor Jesus está no trono reinando, e creio que no programa dele, antes que ele venha, está proposto um avivamento. E eu não estou longe dos símbolos de fé. Veja o que diz, por exemplo, a pergunta de número 191 do Catecismo Maior. Olha, venha a nós o teu reino. Pedimos que o Evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus sejam chamados e que a plenitude dos gentios seja trazida à igreja. Símbolo de fé. Nosso símbolo de fé está dizendo para nós orarmos pelos judeus. E que a conversão deles em massa, nos últimos dias, vai produzir um avivamento. Deixa eu dizer logo, eu não sou dispensacionalista, não estou pensando em Israel de jeito nenhum. Porque a Bíblia não está falando nada aqui de Israel
mas de judeus se convertendo à igreja, que é isso que o texto diz, é reimplantá-los e reenxertá-los na oliveira, que é a igreja. Então, não há nada separado, igreja e Israel, nada, é a igreja, e os judeus se convertendo para a igreja. É isso que a Bíblia ensina. E lá em Romanos, no capítulo de número 11, veja o verso 15, diz assim: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxesse reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Esta expressão, vida dentre os mortos, de Romanos capítulo 11, versículo 15, vida dentre os mortos é avivamento. Então, eu creio, nós devíamos seguir o nosso símbolo de fé, nós devíamos orar pelos judeus, pedir que o Senhor, de fato, os converta e os traga para a igreja. E então, vamos esperar um avivamento glorioso. Não está longe. Deus já está agindo. Eu li um livro de um judeu reformado. Reformado. Ele está lá em Jerusalém, com uma igreja. E não tem nada de movimento messiânico, com véuzinho, de rabino, nada disso. É uma igreja de judeus reformados, calvinistas. Deus está agindo. Então os judeus serão chamados, reenxertados, e então haverá vida dentre os mortos. Um grande avivamento. Eu quero crer nisso, no meu coração, e você também deve crer. O avivamento verdadeiro consiste, primeiro, numa visão da glória de Deus assombrosa. É um espanto quando nós temos consciência da glória de Deus, um senso da glória de Deus que nos faz tremer e ter reverência, e o culto, então, é um culto reverente pelo senso da glória de Deus. Quando o avivamento vier, haverá uma consciência da nossa miserabilidade, uma profunda convicção de pecados, e uma busca frenética por santidade. O que aconteceu com os puritanos era exatamente isso. Não havia uma oração que eles fizessem que não dissesse: miserável homem que sou. E desejavam a santidade mais que tudo. Quando o avivamento vier, haverá uma sede extrema pela palavra de Deus. As pessoas vão ouvir os sermões e não vão ficar olhando para o relógio. Mas vai acontecer como nos puritanos, que foi um avivamento. J. Packer disse que foi um avivamento. Quando o pregador estava falando, já chegava perto de 2 horas, ele então disse: eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. E alguém levantou dizendo: pelo amor de Deus, não termine, continue. Quando o Espírito de Deus opera, quando a atmosfera é tomada pelo poder de Deus, a sede pela palavra de Deus, o desejo pelas Escrituras, de conhecer mais, de se aprofundar, de conhecer mais de Deus, mais de Cristo, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Uma vida intensa de oração, vida de oração. Meus irmãos, nós não sabemos o que é isso, nós não sabemos. Não há oração. O puritano chorou quando ele pediu para fazer a planta da casa dele. E então o arquiteto fez a planta, e quando apresentou para ele, ele olhou, procurou. Disse: onde está o quartinho de oração? Não, mas aqui ele chorou. Eu sei que está chegando o tempo que não haverá mais quartinho de oração. E nós já passamos isso muito. Não sabemos o que é isso, uma vida de oração. Se derramar nossa alma diante de Deus demoradamente é tão difícil. Nós estamos ocupados demais. Precisamos de um avivamento para quebrar nossos joelhos diante de Deus. Um desejo
que consome de ter mais de Cristo, o amado da nossa alma. Como nesse simpósio, não é maravilhoso? Cristo, Cristo, Cristo. Cristo glorificado, Cristo humilhado, Cristo sendo apresentado, dissecado e exposto e exaltado. Cristo, como nos sentimos alimentados, cheios da nossa alma, porque ouvimos de Cristo, Cristo. Tão raro, tão difícil. E por último, uma paixão sincera pela igreja e seu programa. O que eu vejo é o contrário, as pessoas estão desanimando com a igreja. Vamos fazer uma comunidade, vamos fazer outra coisa aqui e tal. Olha, mas não tenho nada com a igreja. Estão desanimando com a igreja. Que isso é a igreja de Cristo? O Senhor veio edificar a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Como viver sem igreja? O avivamento vai nos encher de amor pela igreja, a mãe dos crentes. Como diziam os puritanos, a mãe em cujos seios nos amamentamos e somos nutridos. Orar pela nossa igreja. Vamos orar, meus irmãos, amá-la. É assim que bate o coração de Deus. E clamar por um avivamento. Oh, que Deus tenha misericórdia. O texto diz, e o fogo caiu. E caiu com violência. E lambeu a água, ferveu tudo. Queimou a oferta. E o povo todo gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, que Ele tenha misericórdia de nós, e possa operar de novo. Eu só quero encerrar com essa ilustração. Havia muito tempo, um africano veio lá da África, era um homem piedoso, e ele queria visitar o túmulo de um missionário que foi poderosamente usado por Deus por um avivamento na sua terra. E agora estava tudo muito ruim. Ele, então, viajou, foi para a Inglaterra e procurou até que achou o túmulo desse missionário que foi usado por Deus lá para o avivamento. Ele botou a mão no túmulo e orou assim, em inglês. Do it again. Do it again, Lord. Faz de novo. Faz outra vez. Oh, nós nem podemos orar assim, porque nunca experimentamos um verdadeiro avivamento na nossa igreja. Nunca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não merecemos, não. Mas Ele é tão gracioso que eu posso ter esperança. Deus tenha compaixão. Amém.